Olá, seja bem-vindo à Automation Academy. Eu sou o professor Samuel Moreira e nós estamos estudando conceitos sobre redes industriais. Módulo 1, curso básico de redes industriais. Conteúdo teórico e prático com abordagem das principais redes industriais do mercado. Unidade 1, Introdução às redes industriais. Aula 2, Evolução das redes industriais. Conforme explicado anteriormente, as revoluções industriais trouxeram agilidade e qualidade nos processos produtivos. Contudo, muitos dispositivos de automação foram surgindo ao longo do tempo e os mesmos necessitavam de uma comunicação para troca de dados. As redes industriais se desenvolveram no campo da automação Vamos lá. Para que a gente possa entender um pouquinho sobre a evolução das redes industriais, vamos entender o que é a rede e qual a sua necessidade. Tá legal? Como eu expliquei anteriormente, as máquinas foram evoluindo, né, ao passar das revoluções, primeira, segunda, terceira, e a gama de dispositivos ficou muito grande. Então, o CLP passou a trabalhar com outros dispositivos do mercado. Então, o CLP não atuava sozinho. Ele tinha que se comunicar com o inversor, tinha que se comunicar com uma IHM, tinha que se comunicar com um servo. Foi aí, então, que surgiu a necessidade, a partir da terceira revolução industrial, né, a necessidade de termos, então, uma comunicação entre os equipamentos. Agora, falando em termos de necessidade, por que eu preciso de uma rede? Como eu acabei de explicar, para interligar os dispositivos. E o segundo ponto é que é requisito. Hoje em dia, rede industrial é requisito por um projeto. Eu, profissional de automação, já faz alguns anos que eu trabalho nessa área. Eu não me lembro de nenhum projeto que não tenha nenhum tipo de rede. Ou seja, um projeto que é totalmente isento de rede industrial. Não me lembro de ter visto ou ter participado de um projeto dessa magnitude. Todos os projetos que eu participei, todos os projetos que eu tive interação, todos tiveram redes industriais. Ou seja, falou em automação industrial, grave isso na sua mente. Automação, redes é requisito. Bom, só para contextualizar tudo aquilo que nós conversamos até o presente momento, eu quero destacar nessa imagem um ponto importante. Quando você trabalha com redes industriais, lembre-se de uma coisa. Nós fazemos, sim, uso das tecnologias da informação no meio das redes industriais. Sim, nós fazemos uso, mas não é o foco, tá legal? Então, o estudo de redes industriais, ele é um estudo concentrado e dedicado à automação. Por mais que nós venhamos a fazer uso das tecnologias da informação aqui, né, nas redes industriais, não é o foco. O foco aqui é rede entre equipamentos industriais. Tá legal? Esse é um ponto que eu queria deixar frisado aqui para você. Agora, outro ponto, antes de nós partirmos para a evolução das redes, é o seguinte. Perceba que tudo que eu comentei até o presente momento são coisas que são interligadas com o CLP. Ou seja, o CLP não trabalha sozinho. O CLP ele não é um componente único numa máquina. O CLP, sim, ele controla o equipamento. O CLP, sim, ele gerencia todas as informações daquele equipamento. Porém, o CLP não trabalha sozinho. Ele precisa de uma IHM para trocar informações, mostrar informações do equipamento, interagir, né, com o equipamento. Precisa de um software SCADA para fazer um monitoramento mais robusto, gerar relatórios, mostrar as informações a níveis gerenciais. O CLP necessita de um servo motor para poder controlar, né, a posição de algum mecanismo mecânico. Precisa, às vezes, de um sistema de visão para poder fazer uma inspeção em alguma peça ou algo do tipo, e assim por diante. Ou seja, o CLP ele trabalha sempre em conjunto. E quando a gente fala de redes industriais, tudo é concentrado com o PLC, ou seja, ele é o centro das atenções. O CLP ele é o centro da rede industrial, ou seja, tudo começa nele. Tá legal? Ah, vou fazer um supervisório. Tá bom, o supervisório vai se comunicar com o PLC.
Ah, vou controlar um servomotor. Tá, esse servomotor é controlado pelo PLC, ou seja, a rede industrial ela é 100% concentrada no PLC. Obviamente, tem alguns casos em que, por exemplo, o software SCADA se comunica direto com o servomotor e algumas aplicações específicas, né? E entre outras aí. Ou o software SCADA se comunica com o sistema de visão direto, mas em 98% dos casos nós temos o CLP como componente central que recebe as informações de todos esses caras que você está vendo aí na tela através, né, das tecnologias de rede. Agora sim, falando um pouquinho da evolução das redes industriais. Bom, a partir da terceira revolução, como eu havia mencionado, né, nós tínhamos então a, a eletrônica, a eletroeletrônica dentro dos dispositivos, dentro das linhas de produção e dentro da automação industrial. E a partir da década de 60, os componentes se comunicavam entre si através de uma transmissão analógica, de 0 a 10, 4 a 20, e em alguns casos também de 0 a 20 mA. Ou seja, era uma transmissão através de um sinal analógico. Ou seja, um dispositivo se comunicava com o outro através de um sinal de tensão de 0 a 10, de 4 a 20 e uma escala. Aí essa escala vai basear em uma grandeza física, se for um transdutor, por exemplo. Tá? Ah, mas hoje em dia não se utiliza mais, né, instrumentos que trabalham de 0 a 10, 4 a 20? Sim, se utiliza sim, com certeza se utiliza. Mas antigamente só tinha isso para fazer transmissão de dados, né, entre os controladores. A partir da década de 70, quando o CLP ele veio e ele começou, né, a ser a base do processamento daquele equipamento, daquela máquina em si, nós podíamos também fazer uma comunicação de CLP com CLP, por exemplo, através de uma I/O digital. Tendo, por exemplo, uma fonte de 24 volts, eu posso pegar dois CLPs. Exemplo, posso pegar um DVP14SS2 da Delta, alimento ele com 24 volts. Posso pegar um S7200 da Siemens, alimento ele na mesma fonte de tensão. E eu posso usar, por exemplo, uma saída digital do meu DVP para uma entrada digital do S7200. Ou seja, posso fazer uma troca de informações através de uma entrada e saída digital. Ou seja, é uma transmissão digital, porque o CLP ele é um dispositivo digital, mas é uma troca simples entre I/Os. Tá? Então nós tínhamos transmissões 100% analógicas na década de 60, a partir da década de 70, com o surgimento do CLP, eu já consigo trocar algumas informações mais básicas de forma digital, e com o andar da carruagem, a partir da década de 90, a engenharia evoluiu um pouquinho essa questão de comunicação e começou a trabalhar com as redes Field Bus, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso aqui. E hoje, como é que funciona? Hoje, nós temos aí redes, né, com dispositivos de campo inteligente, sensores, atuadores, comunicando entre si com protocolos mais inteligentes, e também temos a inovadora internet das coisas, que faz parte aí da indústria 4.0. Então, atualmente, aí eu consigo, por exemplo, pegar o sinal de um sensor, transmitir para o PLC, e o PLC, via protocolo de comunicação de internet das coisas, transmitir para a nuvem, e eu conseguir visualizar as informações de um sensor indutivo, capacitivo, fotoelétrico ou qualquer outro tipo de transdutor ou sensor em qualquer parte do mundo usando aí os protocolos de internet das coisas. Ou seja, nós estamos bem evoluídos, tá? Agora, voltando um pouquinho para a década de 90, quando surgiu o Field Bus. O que é o Field Bus? Field Bus é um termo genérico empregado para descrever tecnologias de comunicação industrial. O termo Field Bus abrange muitos diferentes protocolos para redes industriais, tal tecnologia usada na indústria para substituir o sinal analógico. Né? O Field Bus ele é primeiramente um padrão, é um termo empregado para estabelecer um padrão. Então, como eu comentei anteriormente, nós tínhamos comunicação entre os dispositivos através de um sinal analógico 4 a 20 ou 0 a 10 ou através de I/Os, entre CLPs, por exemplo. Isso resolvia os problemas? Sim, porém, conforme a tecnologia foi evoluindo, as demandas de produção foram aumentando e as máquinas foram se modernizando, houve-se a necessidade de criar um padrão de comunicação que fosse mais robusto e que você conseguisse transportar mais informações. Pensa comigo, se você for
pensar na comunicação que eu falei anteriormente, que era troca de dados entre dois CLPs usando a I/O, você não acha que você fica um pouquinho limitado? Sim, você fica um pouquinho limitado. Você entendeu? Então, pensando nisso, a engenharia desenvolveu uma tecnologia de comunicação chamada Field Bus. O que é essa Field Bus? Ela é nada mais nada menos do que uma camada física de transporte de dados, por exemplo, RS-232, RS-485 ou RS-422, ou seja, uma camada por onde os dados vão ser transportados. E em cima dessa camada, os dados vão ser padronizados em um protocolo de rede industrial baseado nesse padrão Field Bus. Um exemplo de protocolo: Modbus, RTU, Profibus DP, Profibus PA, ASI, IO-Link e assim por diante. Tá? Ou seja, o Field Bus ele não é necessariamente uma rede, o nome de uma rede, como muita gente confunde. Ele é um termo que descreve várias redes, vários protocolos, que ao invés de trafegar só um bitzinho 0, 1 através das entradas e saídas de um CLP, não, ele é um barramento de comunicação entre dispositivos e nesse barramento são trafegados várias informações, vários dados baseados em diversos protocolos padronizados pela Field Bus, certo? Padronizados, né, no modelo Field Bus. Para que você possa entender, nós temos que avançar um pouquinho a aula, né? Aliás, nós vamos avançar aqui nas aulas, né? E vamos estudar os protocolos de forma detalhada. E através desse detalhamento você vai entender o que seria esse modelo de comunicação. Mas entenda a princípio que o Field Bus seria uma evolução da rede industrial. Ou seja, ao invés de eu trabalhar de 0 a 10, 4 a 20 ou contatinho NA, acionamento de I/O dos CLPs, eu passei a trabalhar agora com o transporte de dados em uma camada física em cima de um protocolo padronizado por esse modelo Field Bus. Aqui nós conseguimos enxergar perfeitamente, tá, através dessa ilustração, os modelos de comunicação, né, e o seu processo evolutivo. No tradicional, nós temos aqui todos os sensores e transdutores são interligados no CLP individualmente, através das entradas do PLC. Ou seja, se eu tenho 10 sensores, esses 10 sensores são conectados nesse CLP diretamente, cada um na sua porta. A tecnologia evoluiu e nós começamos a trabalhar com unidades remotas. Tá? O que seria essa unidade remota? Essa unidade remota é nada mais nada menos do que um módulo onde eu posso interligar diversos sensores, sejam eles analógicos ou digitais, e esses sensores não vão se interligar diretamente com o PLC. Não. Esses sensores vão primeiramente mandar as informações para essa unidade remota. Essa unidade remota vai processar essas informações e vai transmitir esses dados para o PLC através de um barramento de comunicação atrelado a uma rede industrial. Exemplo, eu tenho uma unidade remota que capta o sinal de 10 sensores fotoelétricos, né, uma unidade que usa a entrada digital do tipo PNP, recebe os sinais dos sensores em suas entradas, nas suas entradas, né? E ele transmite essas informações num barramento único para o CLP, um barramento atrelado a uma rede industrial, por exemplo, pode ser a IO-Link. Ou seja, os sensores estão sendo acionados lá em algum determinado ponto da máquina, a unidade remota capta essa informação dos sensores, que é um sinal discreto, um sinal de 24 volts na sua entrada. E ao invés do sinal de 24 volts ser interligado diretamente na porta do PLC, assim como é no método tradicional, não, manda diretamente para a unidade remota. A unidade remota processa as informações e envia num barramento único para o CLP através de uma rede industrial, usando, por exemplo, o IO-Link ou a rede ASI. Por que isso é importante? Imagine você ter uma linha onde você tem 250 pontos de entrada e saída. Imagina só se você tiver que dimensionar um CLP que tenha 200 pontos de entrada e saída. O CLP vai ser enorme.
Agora, se você utilizar uma unidade remota, você pode colocar, vamos imaginar que você tem uma unidade remota que comporte até 10 entradas e saídas, ou 10 portas. Você pode interligar, por exemplo, 25 unidades remotas para coletar as informações de todos esses sensores e mandar para um CLP básico, comum, um CLP que tem, sei lá, uma quantidade limitada aí de entradas e saídas, um CLP comum, só que essas informações vão chegar via rede. Então você pode conectar, sei lá, 10, 20, 30 unidades remotas para coletar quantos sensores você quiser, sem mexer no hardware físico do seu PLC. Esse desenho explica muito bem, né? Ou seja, é uma evolução em tanto. Utiliza-se muito unidades remotas hoje em dia, tá? Qual que é a tendência? A tendência no futuro é que o dispositivo seja interligado no PLC através de rede. Ou seja, parece que essa ilustração aqui volta para tradicional, mas não é que volta. É que nessa ilustração aqui da tendência, ao invés de eu conectar direto no PLC, eu conecto direto no barramento de dados aqui, que pode ser uma camada física Ethernet, pode ser um 485, pode ser um 232, pode ser um barramento IO-Link, ASI, Kenopen e assim por diante. E eu mando direto para a porta de comunicação do PLC, direto para a interface de comunicação do PLC. Não uso I/O, eu uso a interface de comunicação. Ou seja, eu não precisaria de unidade remota. Ou seja, eu deixaria todos os sensores conectados diretamente no CLP via rede. Ou seja, seria sensores inteligentes. Ok, gente? É isso aí. A evolução das redes industriais seria basicamente isso daí. E tem a questão do IoT também que eu comentei, mas o IoT está atrelado à indústria 4.0 e também faz parte de tudo isso que eu comentei. Mas o IoT seria um estudo à parte. Falando somente sobre redes, a evolução poderíamos concentrar nesse modelo que acabamos de estudar. Ok? É isso aí. Até a próxima aula.